Colecionador. Dessa vez, nós convidamos o Rafael Monteiro, lá do canal HQ Tudo que Você Precisa Saber, e que participa também das lives do Zona de Distorção, para um bate-papo sobre histórias em quadrinhos e cinema. Então vamos conferir como foi? E aí, pessoal, estamos aqui com o Rafael do HQ Tudo que Você Precisa Saber e o meu parceiro de sempre, o Thiago, meu amigo do Estúdio Planeta Alternativo, e o assunto de hoje é HQ. E daí, Rafael, como é que tá as coleções de HQ aí? Fala, Juarez, beleza? E aí, tudo bem? Você que está em casa? Fala, Thiago, prazer aí estar falando com vocês. Cara, minha coleção não é uma coleção tão gigante quanto poderia ser pela idade que eu tenho. Eu comecei em 87 para valer mesmo, assim. Mas eu sempre fui um cara bem seletivo, eu nunca fui aquele cara de ficar comprando tudo. Eu acho muito engraçado, a maioria das pessoas fala isso, né? Eu tenho uma pilha lá que eu não li e eu continuo comprando. E eu nunca vou ver o fim dessa pilha, porque eu continuo comprando e não tenho tempo para ler. Eu sempre li tudo, assim, porque eu comprava selecionado. Eu queria os X-Men, eu queria os Vingadores. Eu não comprava tudo que lançava, até porque eu não tinha grana para comprar, né? Mas até hoje eu sou assim um pouco. Tem um monte de coisa que sai que eu falo, ah, não. E aí tem outros que falam, ah, essa sim, sabe? Eu sou muito. Então eu tenho uma coleção grande, bem legal, não tá mais quase cabendo no quarto. Mas tem uns caras aí que gostam de ficar fechando coisas mais antigas. Eu já não sou tanto assim de pegar essas coisas tão antigaças, eu prefiro um pouquinho mais de qualidade no material. Então, Rafael, boa noite. Boa noite. Você está aí no nosso bate-papo. E assim, o que você acha o cinema em relação à adaptação de histórias em quadrinhos? A gente sabe que não é uma adaptação 100%, mas assim, na tua visão, como você enxerga isso? Você acha que é benéfico ou é mais detona mais as histórias em quadrinhos ou o mercado? O que você acha? Então, Thiago, eu adoro as adaptações para cinema. Quando eu era moleque, eu lembro de ler numa sessão de cartas, assim, um garoto lá colocou: será que um dia vai ter um filme dos X-Men? E aí abriu, respondia lá: quem sabe, né? Vai ser muito caro, muitos efeitos especiais. É um sonho que um dia, quem sabe, a gente veja. Então, para mim era uma coisa inimaginável eu ver aquilo que eu lia naqueles quadrinhos transportado para a tela. Então, quando eu vi o primeiro X-Men lá no ano 2000, cara, eu lacrimejei, cara. Quando eu vi aquela cena do Magneto entortando aquele portão lá no campo de concentração, cara, eu chorei, cara. Eu chorei mesmo. E a primeira vez que eu vi o Wolverine, sabe, que era o meu personagem favorito. Então, assim, eu não sei o quanto é benéfico para o mercado, eu acho que até não é muito, o mercado de quadrinhos, eu digo, mas ele é muito positivo para ter popularizado esses personagens. Hoje você pode conversar com qualquer pessoa, com muitas pessoas, sobre personagens obscuros que um tempo atrás ninguém sabia que existia, nem o cidadão normal não sabia que existia o Homem de Ferro, muito menos outros caras como o Rocket Raccoon, o Gamora. Então, assim, eu acho muito divertido ver como isso é popular hoje em dia. Eu nunca tive amigos que curtem quadrinhos, eu estou fazendo amigos que curtem quadrinhos agora que eu tenho o meu canal. E aí conheci caras tão gente boa quanto vocês, o próprio Moisés Sky, o André Pacheco do Nerd Fusão. Então, estou conhecendo uns caras muito gente fina, fazendo umas amizades muito que eu sempre quis conversar sobre quadrinhos, eu não tinha com quem. Então, acho que isso foi muito positivo nesse aspecto. Quanto às adaptações que eles fazem, eu tenho problema com elas quando elas não são fiéis à essência do material. Eu não quero que você faça tudo idêntico ao que é nos quadrinhos, até porque tem algumas coisas que não servem mais. Mas eu acho legal quando o cara pega o material fonte e é reverente a ele na hora de adaptar. Ou seja, eu vou fazer uma coisa diferente, mas eu vou. Quando você vê esse negócio, você vai lembrar que eu usei aquilo lá. Você que é fã, você vai falar, ah, legal, ele pegou e fez um negócio. Que nem agora esse traje do treinador aí do filme da Viúva Negra. Eu achei super legal. Não é idêntico dos quadrinhos, mas é muito reverente. As cores, todo o aspecto visual. Então você fala, pô, legal, ponto para os caras. Outras vezes eles fazem umas coisas que não tem nada a ver, tipo o filme Aves de Rapina lá, as personagens não têm nada que te lembre os quadrinhos. A caçadora, se não falar que é a caçadora, você não sabe. A Canário Negro, se não falar que é a Canário Negro, você não sabe. Porque o cara não usou nenhuma referência, nem no uniforme, nem em nada, assim. Então, aí eu já não curto tanto.
Cara, você tá falando aí de essência, né? Aí você falou dos X-Men. Que você achou daqueles X-Men tudo preto? Você gostou daquilo? Você achou que serve como referência? Cara, na época, só o fato de eu ter um filme dos X-Men, eu já tava pirando, assim. Então, eu achei que não foi um grande problema pro filme. Até isso sim influenciou bem os quadrinhos, que depois veio a fase do Morrison lá, e ele deixou todo mundo com roupa de couro também. Preferia ter visto o Wolverine com traje, preferia e até hoje não vi, que eu acho um absurdo, né? Depois de tantos anos, a gente ainda não viu a máscara do Wolverine, pelo menos no rosto dele, a gente não viu ainda no cinema. Mas para aquela época eu fiquei tão feliz de ver e eu achei tão bom o trabalho do Bryan Singer naquele filme e no segundo, que para mim é o melhor de todos, que eu falei, cara, tudo bem, sabe? Pode usar roupinha de couro, porque o negócio está muito, muito bem adaptado, assim, pelo menos para um começo. Eles tinham, naquele primeiro filme dos X-Men, eles tinham um pouco de vergonha ainda de falar, isso aqui é de super-herói. O mercado tinha uma vergonha, que tem até hoje em alguns setores, você vê. Próprio filme da Aves de Rapina, por que que não botaram um traje na caçadora? Botaram uma roupinha preta de couro, parecia até a dos X-Men. Então eu falo, as séries da Netflix, por que que aqueles personagens não põem o uniforme? Por que que o único que pôs é o Demolidor, mas sempre usavam alguma coisa para o personagem não usar o uniforme, sempre arrumava algum motivo para ele estar sem uniforme. O Punho de Ferro jamais usa o uniforme em nenhuma temporada. Então, assim, esse tipo de vergonhinha que o mercado ainda tem, e que naquela época era muito pior, que eu acho que provocou isso. Aí veio do Homem-Aranha, que foi o primeiro que eu falei, pô, esse sim, tá assumindo, é super-herói mesmo, vamos fazer, é legal. E claro que eu não estou considerando os da DC antes, que a gente teve aí o Superman e o Batman, mas mesmo esses sofreram também com a vergonhinha do mercado, que depois começaram a fazer bobagem com os personagens, assim que saíram os caras bons que estavam por trás, já começaram a estragar as franquias também. Ô, Rafael, você tá falando um negócio aí da vergonhinha que os caras têm, né? Eu também fiquei. Eu confesso que eu fiquei meio frustrado quando eu vi os X-Men de preto, mas na época eu entendi que eu achei que o mercado não estava maduro o suficiente, o público em geral não estava maduro o suficiente para ver os caras de amarelo e azul, né? Que inclusive eles fazem piada no jato, quando o Wolverine fala, vocês saem por aí assim, aí o Ciclope, né? Você preferia estar no colã amarelo, É. né? Mas com relação a essa fidelidade, qual filme você acha que foi mais fiel às HQs? Eu usava muito esse termo fiel, aí um dia um cara foi lá falar, não tem que ser fiel, não sei o quê. Daí eu falei, cara, quando eu digo fiel, como eu falei para vocês, né, não quero que seja igualzinho, quero que seja respeitoso com a essência, né, dos personagens, da história. Tem filmes que eu gosto muito, assim, por conta disso. Mas, assim, eu tô tentando analisar um que tenha sido mais respeitoso. Ah, eu acho que o mais respeitoso, não só com a essência, mas com o visual dos personagens, é a franquia, em termos gerais, do Homem-Aranha do Sam Raimi. Todos os personagens, eles se parecem com os personagens das HQs, na sua essência, no seu visual. A única escorregada foi o Duende Verde, que eles ficaram com um pouquinho de vergonha de pôr um cara vestido de duende ali. Mas o resto eu achei que eles foram bem, bem reverentes, assim. Mas mesmo quando não acontece isso, eu acho que tem filmes que não tem aquele visual idêntico, mas que são muito, muito bons. Eu gosto muito de alguns filmes do MCU, eu gosto bastante de uns filmes da DC Comics. Acho que ultimamente a DC Comics deu umas escorregadas, mas fez umas coisas legais também. Mas sei lá, posso dar uns exemplos. Acho Soldado Invernal é um filme muito legal. Guerra Civil é um filme, para mim, um dos melhores já feitos do MCU. Esses dois últimos filmes aí do Guerra Infinita e o Ultimato, e da DC, eu gosto bastante do Aquaman visualmente, mas eu ainda acho que a DC está devendo ainda um filme com uma maturidade um pouquinho maior. O Snyder estava querendo fazer isso, mas ele deu uma escorregada lá. Eu não vou entrar no detalhe disso, mas
quem mais quis levar a sério até agora, por incrível que pareça, foi o Snyder. Pois é. Então, Rafael, quando você fala de adaptações mais fiéis aí, a gente tem que lembrar de Sin City e Watchmen, né? O Watchmen me veio Foram na assim, cabeça. O Watchmen me veio na cabeça na hora que vocês perguntaram. Ele é muito respeitoso. Ele é respeitoso ao ponto de ser até o Snyder meio que se esconder, tentar se esconder atrás do Alan Moore. Assim. O que eu quero dizer é, ele não quis aparecer, ele não quis, ele falou, vou pegar aquilo e fazer o mais igual que eu puder. Eu gosto muito desse filme. Eu não me incomodo com a mudança no final que ele teve. O que me incomoda um pouco é só quando o Snyder precisa preencher as lacunas que a HQ não tem. Ou seja, a cena de luta. Você não tem uma coreografia no Watchmen. Você vê lá nos quadrinhos que eles estão brigando, mas. E aí o Snyder apela para aquelas coisas de slow motion, de aqueles recursos meio batidinhos, né? E o próprio visual do Coruja, que nas HQs é um personagem gordinho, barrigudo, lá ele é um bombadão, de armadura. Tem um momento ali que o Coruja fala lá pro Ozymandias, lá ele fala, seu desgraçado, e começa a socar a cara do cara, coisa que não tem na HQ, parece assim que o Snyder faria isso, sabe? Pô, esse cara fez isso, ninguém vai dar um soco na cara dele? Então, assim, umas coisas assim, mas eu gosto bastante do Watchmen, é um filme que dá prazer de rever, porque eu acho muito legal ver transposto para tela coisas dessa HQ que são tão legais. e o Sin Falando de City. HQ, Falei do o Sin City, desculpa. Sin City, né? Sin City é ótimo, cara, o primeiro, né? O segundo é meio desastroso, mas o primeiro Sin City é muito legal, cara. Eu gosto bastante. A linguagem visual, os atores, a direção do Miller. O Miller precisava dessa redenção dele lá em Hollywood e foi bem legal. O Robert Rodrigues também, Tarantino, todos envolvidos. E é uma pena que depois o Miller teve esse Sin City 2 e teve aquele filme do Spirit lá tão tristes, mas pelo menos ele precisava, depois do Robocop 2, ele precisava de uma redenção lá em Hollywood. Você acha que o filme Watchmen é responsável pelo relançamento de Watchmen com esse. Teve uma série recente agora, eu não acompanhei, né? Behind the Watchmen, como é que é o nome? Você sabe qual que eu estou falando, né? Falando nos quadrinhos, né? Teve uma nova saga de quadrinhos do Watchmen, né? Ótimo. Você acha que os filmes eles estão mexendo muito com os quadrinhos? Como que estão os quadrinhos vindo aí agora? Então, o meu canal, Juarez, ele é pré-ano 2000, né? Então, assim, o que eu quero dizer com isso? Eu falo de HQs até o ano 2000. Eu me dedico a esse nicho um pouco mais antigo, porque é o que eu domino, é o que eu cresci lendo, é o que eu tenho bastante informação para passar. Eu não desgosto do que veio depois, até porque eu não li mais, então eu não posso ficar julgando o que eu não li. Então, essa série que você está falando é o Before Watchmen, né? Ela veio depois do ano 2000, se eu não me engano, e não me interessou. Inclusive, eu não me interesso por nada que seja feito com Watchmen, assim, para dar continuidade na história. Eu tive muita relutância para ver essa série da HBO, me surpreendi positivamente, a série realmente é boa. Mas toda vez que os caras falam, vamos continuar a história do Watchmen, eu falo, puta, não faz isso, não mexe mais nisso. Mas é uma franquia que os caras têm lá, que eles têm que explorar, então. Até hoje, sim, tudo que sai em Hollywood, eu não tenho acompanhado mais, mas eu acredito que eles estejam trazendo todas as coisas que eles colocam nos filmes para os quadrinhos, inclusive. Na minha época já faziam isso, os X-Men, depois do primeiro filme, a mística ficou igual ao do filme, o Grosso ficou igual ao do filme. Então, eu imagino que eles continuem fazendo isso. O Nick Fury agora tem a cara do Samuel Jackson, que antes era só no Ultimate, agora acho que no universo normal ele é o filho. Eu não sei, eu não vou ficar falando que eu não entendo direito dessa cronologia mais atual, dessa bagunça aí. Mas o próprio Coulson era um personagem que não existia nas HQs e foi introduzido. Então, eu imagino que eles ainda estejam trazendo esses elementos para tentar vender mais HQ
mas eu não necessariamente acho que é uma tática muito interessante, muito criativa, assim, da parte deles. Você até comentou um pouquinho sobre a- as séries da Marvel. O que você achou? Você entendeu a adaptação que eles quiseram fazer? Ou, sei lá, não, sei- como um fã de quadrinhos, você acha que eles deturbaram muito o- os personagens? Você está falando da Netflix, né? Isso, da Netflix. Então, eu gostei, eu assisti muita coisa, assisti tudo, na verdade, mas me incomoda demais essa coisa da vergonha de ser super-herói. Qualquer filme, até a trilogia do Nolan, por mais que eu adore, assim, a trilogia do Nolan no Batman, por mais que eu goste, eu tenho um pouquinho de ranço com essa coisa de querer botar tudo o pé no chão e tirar todas as características mais fantasiosas da trama. Porque eu acho que assim, dá para você contar uma história fantasiosa e adulta. Você não precisa, umas coisas não são excludentes. A Netflix, ela ficou muito nisso de, puta, pé no chão, é violento, não sei o quê, e teve essa vergonha dos trajes que para mim foi a coisa que mais me tirou assim sabe quando e é uma expectativa ruim que ele fica o tempo inteiro você fala, agora vai, agora ele vai vestir o traje, agora o Punho de Ferro vai e nunca veste. E no Demolidor também, a primeira temporada inteira você só vê ele de traje no último episódio, a temporada 2 ele usa bem, aí na terceira dá um jeito dele não usar em nenhum momento. Quem acaba usando é o mercenário, que você fica torcendo para ele pegar aquela armadura que ele roubou do Demolidor e adaptar para uma armadura azul de mercenário, e ele não faz isso. Você vê lá o Melvin Potter, lá o cara que é o alfaiate, não sei se é alfaiate o termo certo para usar, é o cara que faz os trajes lá, né, do Demolidor, que nos quadrinhos ele é um vilão, ele é o gladiador, e você fala que legal, esse cara vai ser o gladiador, e em nenhum momento ele se torna um gladiador. Então, assim, isso é um pouco frustrante para quem é fã, assim. Mas eu gostei muito das temporadas do Demolidor, eu gostei muito do Vincent D'Onofrio lá como o Rei do Crime, para mim foi aquilo é extremamente reverente às HQs, o visual e a atuação sensacional. Outras séries foram mais fracas, né? O Punho de Ferro, por mais que eu adore o personagem, eu não consegui gostar. O Luke Cage foi legal, mas bem irregular. O Justiceiro tinha um baita potencial, não foi ruim, mas podia ser muito melhor. Então, assim, não foi uma decepção total, mas para mim ficou devendo um pouquinho mais de respeito ao material fonte, assim, nesse aspecto visual, de falar, pô, isso aqui é um super-herói e vai ser uma pegada adulta, mas ele é um super-herói. Fazer isso não com um pezinho atrás, vai para cima e faz de uma vez. Tava falando que de HQ, eu tenho algumas HQs aqui, mas as minhas HQs de infância eu perdi, cara. Eu tinha uma caixa repleta de HQs, cara. Eu tinha sagas, tinha Guerras Secretas e tal. Me roubaram. Foi o que aconteceu. E as HQs que eu mais gostava eram as do Demolidor, não, do Justiceiro. Falando de HQ do Justiceiro, o que você acha que do Justiceiro faltou das HQs para ser incorporada? Eu tenho a minha opinião, eu queria saber a sua. No Justiceiro, teve dois problemas mais sérios, na minha opinião. Fora essa coisa de você ver pouco ele com a caveira lá, mas ele é um personagem que menos demanda essa coisa do visual, mas eu gostaria de ver ele mais com a caveira no peito. Mas fora isso, teve uma coisa assim, a coisa do politicamente correto e da série ficar o tempo inteiro tentando não entender o lado do personagem, ou seja, o Justiceiro é um cara que tem um distúrbio, uma certa psicopatia, ele é um cara que ele mata as pessoas sem nenhuma, com total frieza, mas ao mesmo tempo ele é um cara com um senso de honra e de ética, assim, do que ele faz, do que ele não faz, muito firme, assim. Ele nunca vai matar um inocente, ele nunca vai matar alguém que ele julgue que não deva morrer. E para mim tinha que ser isso a série. E ficou muito aquela coisa de tentar. Parecia que você viu o roteirista, assim, sabe? Ah, eu não posso fazer isso. Esse cara vai matar essas pessoas a sangue frio. Ele é o meu herói, ele é o herói da história.
E aí ele ficando toda hora tentando dar umas justificativas, com uma vergonhinha do Justiceiro ser tão sangue nos olhos, assim. E isso foi uma coisa que me incomodou um pouco. Outra coisa, assim, o tempo inteiro tinha que estar rolando, é, a gente tinha que ver os quadrinhos naquilo ali. O que o Justiceiro faz? Ele faz ele tem um banco de dados, numa época ele até tinha um amigo lá que ajudava ele ficar catalogando esses caras, indo atrás deles e passando fogo neles. Então a gente tinha que ter visto muito mais disso, ele indo atrás dos caras e matando. E ele fica muito tempo ali conversando e machucado e enrolação, sabe? Eu queria uma coisa mais assertiva nessa série, não só, sabe, tem uma hora ali que ele tá todo cabeludo, muito descaracterizado. Não sei, eu queria ter visto. Tem uma primeira saga do Justiceiro, que acho que essa saga deveria ter sido adaptada ou para o cinema ou para a série, que é a primeira minissérie que ele teve, que é muito legal, que o Mike Zeck desenha, acho que o Steven Grant, que é o argumentista, que ele começa indo para a cadeia. Não sei se você já leram essa aí. É exatamente essa que eu tinha, cara. Que Dentre ele. tantas revistas do Justiceiro. Que tinha uma parte genial que ele fabricava um silenciador para pistola para matar o cara. Cara, essa revista, bicho, que sonho que era essa revista. Cara, e eu ali umas 4, 5 vezes, cara. Eu tava com o saco cheio dos outros HQ, eu vou ler minha revista do Justiceiro. Porque é muito boa essa história. O Justiceiro, ele é tipo um Dirty Harry, ele é tipo aquele outro cara lá, do Charles Bronson, sabe? Caralho, como que é aquele que o Bruce Willis fez de novo lá? Duro de Matar. Não, não. Que era do Charles Bronson lá, aquele. Desejo de Matar. Desejo de Matar. Eu entendi Duro de Matar que eu tinha falado, mas é Desejo de Matar. Que é um cara assim, ele tá ali na cena vendo que tá errado e ele vai passar fogo nesses caras que estão fazendo coisa errada, sabe? É uma coisa bem simples, mas que você pode fazer umas histórias muito legais. Essa parte que ele vai pra cadeia, no começo dessa minissérie, eu achava muito sensacional. Assim. E nunca foi adaptado. Os filmes também foram meio deploráveis, assim, ainda não acertaram a mão no Justiceiro ainda. Acho que dá para fazer uma coisa muito, muito legal com ele. Eita, e falando ainda do Justiceiro, é um personagem que não é difícil de você adaptar, né? Ele tem. É que nem você falou, é você pegar um filme do Charles Bronson e adaptar o Justiceiro, sabe? É uma coisa. Mas assim, só voltando um pouquinho da parte de super-herói, né? Coisa de vergonha, de traje. Pelo menos a parte da DC nas séries, eles não estão tendo isso, né? Assim, eles começaram com o Arrow eles ficaram um pouquinho envergonhados, né? Porque o cara usar um colã verde, né? Mas depois com o Flash, com os outros personagens, o que você acha dessa parte da DC, das séries, das adaptações? As séries da CW, elas não têm esse problema, é o contrário daí. As séries da CW, elas trazem muitos elementos das HQs, trazem muito personagem, todo mundo tem o seu trajezinho, algumas coisas ficaram bem legais, mas falta o roteiro mais pé no chão e mais que te envolva mais que tem nessas séries mais, né? Por exemplo, a série do Monstro do Pântano, que não é bem essas CW assim, que é uma outra pegada, é bem legal, que ela é mais adulta, mais outra pegada. Até a série dos Titãs, a primeira temporada, eu adorei, porque tinha violência, tinha pé no chão e tinha todo mundo com seus trajes lá. Eram super-heróis, como seriam super-heróis no mundo violento que a gente vive. Tudo bem, o Robin exagerou um pouquinho na violência, tudo bem, mas eu adorei aquilo ali. Se a Netflix tivesse feito a mesma coisa que ela fez, só que botasse os trajes nos personagens, sabe? Imagina, que nem fala para os caras, lê a minissérie Marvel, sabe? Em que você vê como seria uma vida real e você todo dia tá, sabe, lendo o jornal e vê que o Thor brigou com o Hulk, você olhar pelo metrô assim e ver o Thor voando, como seria foda uma realidade de alguém trazer essa realidade, sabe? Os Titãs começou bem, a segunda temporada jogou tudo no lixo, foi muito ruim, não sei como eles conseguiram fazer aquilo. Mas as da CW tem isso, eu enjoei de assistir. Eu assistia todas. Você tem razão, o Arrow tinha a vergonhinha no começo,
E quando estourou Marvel e pá, não sei o que, daí eles foram. A DC foi enchendo de coisa também e foi muito mais ousada, trouxe multiverso, trouxe muita coisa legal. Mas fica uma coisa ainda um pouco bobinha, sabe? O cara, pô, vamos adaptar Crise nas Infinitas Terras. E é uma coisa que não chega aos pés de Crise nas Infinitas Terras. Então, falta ainda maturidade nessas historinhas da CW e você falar, pô, eu não vejo a hora de ver o próximo episódio. Eu via meio cansado, assim, você vai falar, puta, vai ter outro ainda. Sabe, então o problema era esse, mas eles têm esse mérito de realmente, pô, vou fazer o o anti-monitor, pô, vou fazer uma coisa que faz lembrar as HQs. Isso aí é louvável mesmo. Cara, você está falando de saga, vamos entrar mais no assunto das HQs. Qual a saga mais importante dos dois universos, DC e Marvel? Quais são as sagas mais influentes, as que você mais gosta? A saga mais importante, não só DC ou Marvel, mas das histórias em quadrinhos de super-heróis em termos gerais, na minha opinião, é Crise nas Infinitas Terras. Nunca foi feita uma coisa tão grandiosa, tão ambiciosa e tão bonita e tão cuidadosa como foi feito naquilo ali. Você tem décadas e décadas e décadas de continuidade tratadas com respeito. E quando eu li aquilo pela primeira vez, eu não conhecia 80% dos personagens que aparecem ali. E mesmo assim você adorava. Sabe? A maioria dos brasileiros não conhecia, porque muito daquelas histórias que eles estavam trazendo nunca tinham saído aqui. E muitas delas não saíram até hoje. Então a gente ficava vendo aquilo e falava, pô, eu não sei quem é esse cara, mas tá legal pra cacete isso aqui, sabe? Trocentos mil personagens lidando com aquela situação. Crise para mim é uma coisa que nunca vi igual de novo assim nos quadrinhos e acho que é a coisa mais legal já feita assim nesse aspecto. Tem outras sagas, as Guerras Secretas são muito importantes para Marvel, mas eu acho que não dá para comparar assim com Crise, sabe? Em termos de, não sei se vocês sabem a história, né? Que a DC ia fazer a Crise nas Infinitas Terras, só que eles demoraram anos e anos pesquisando, porque eles tinham que catalogar desde 1938 tudo que tinha sido feito para depois conseguir juntar tudo e fazer todos aquele multiverso, as realidades. E a Marvel ficou sabendo antes e falou, puta, vamos fazer antes que esses caras, então, alguma coisa. Vamos inventar alguma coisa antes aqui. Fizeram as Guerras Secretas. E também por causa do contrato que eles tinham para fazer os bonequinhos. Os bonequinhos Guerras Secretas, que por sinal, eu tenho aqui o primeiro bonequinho feito do Wolverine, foi esse aí de Guerras Secretas, eu tenho aqui em casa. Action figure, né? Bonequinho meio fim. Mas eu chamava de bonequinho, vamos lá. Mas assim, para mim, Crise é importante, Guerras Secretas é muito legal mesmo. E tem outras sagas assim, pô, as sagas dos X-Men dessa época, a saga da Ninhada, e mesmo quando ainda não tinha esse conceito de saga, né, pô, Dias de um Futuro Esquecido, para mim é o arco mais legal já feito com X-Men e um dos melhores já feito em história em quadrinhos. Assim. Então tem vários desses que eu acho muito foda assim. Mas faz tempo que eu não algumas coisas eu lia e eu ainda não vi serem republicadas. Eu queria muito ver de novo aqui no Brasil. Atos de Vingança, tinha umas sagas menores assim que eram bem legais. Tá falando de saga, né? Acho que uma de saga de ser reeditada, uma que eu acho que ninguém quer que seja reeditada é aquela do Homem-Aranha, Do Clone. a do Clone. Cara, eu vou te ser sincero, eu nunca li ela inteira, porque são anos e anos dessa saga, né? Se lançasse, eu compraria para ter, sim. Mas é ruim. Nossa, é péssima. É Me que nem explica aí saiu, por que ela é saiu ruim. X-Men Massacre, saiu um tempo atrás. Eu sei que é uma bosta e eu comprei. Aí você fala, por que você fez isso? Eu falo, não sei. Eu li na época, eu quis ter de novo na prateleira, assim, mas eu sei que é ruim. Mas explica aí por que a saga dessa saga do Homem-Aranha é ruim. É uma saga que faz um monte de forçação de barra, ela se estende muito tempo, e ela diz, o Peter Parker é o Homem-Aranha, não é mais, agora é. Então fica mudando isso o tempo inteiro.
Eles dizem que o clone era o Homem-Aranha, aquele Homem-Aranha que a gente tinha conhecido desde os anos da primeira saga do clone lá, que foi nos anos 70. Eles dizem que era o... E depois daquela saga, a gente ficou acompanhando só a vida do clone, que o Homem-Aranha verdadeiro, o Peter Parker verdadeiro, tinha sumido ali. Então tem um monte de coisas assim, né? Tem uma filha do Homem-Aranha que aparece no final, que fica um final meio aberto, que nunca é explicado. Tem um monte de coisa ruim, assim. O Aranha Escarlate, que eu acho um personagem legal, mas fica nessas indas e vindas aí. Mas como eu não li tudo, tem muita coisa. Tem até, eles copiaram até aquele negócio do Super-Homem, sabe quando o Superman morreu? Que aí apareceram 4 Superman lá. O Aço, o Superboy, o Erradicador e o Super Ciborgue, eu acho. Os caras fizeram a mesma coisa no Homem-Aranha. Tem uma hora que aparecem 4 Homem-Aranha lá, que você tinha que adivinhar qual deles era o verdadeiro Homem-Aranha. Então, umas decisões editoriais meio fracas. Você estava falando aí de saga que encheu o saco, que é ruim pra caramba. Então, quais são as piores sagas que você já leu? Você fala, meu, isso aqui, Deus o livre, ainda bem que não fizeram filme. Era das que eu li, Massacre é ruim. Massacre é uma saga dos anos 90 que você descobre que o professor Xavier ficou tão perturbado lá que ele acabou criando uma criatura, surgiu uma criatura psiônica lá, que era esse Massacre, que era meio uma mistura dele com o Magneto. E aí esse cara causa um problema lá que mata todo. A maioria dos vários heróis somem da nossa realidade. E aí começa outra saga que é terrível, que é Heróis Renascem, né? Que é quando o Jim Lee e o Rob Liefeld são chamados de volta para a Marvel para recriar o Capitão América, os personagens principais lá que não estavam vendendo bem na época. Isso foi bem antes, né, do filme dos Vingadores. Naquela época, X-Men bombava e Vingadores não vendia bem. Então eles falaram, pô, então agora vocês vão cuidar. Os caras estavam estourados, né? Tinham fundado a Image Comics e tal. Aí eles falaram, bom, então beleza, vocês vão reciclar esses caras aqui. Mas deu muito errado. Foi aquela época em que o visual era tudo e a história dane-se. Então eram histórias mequetrefes. O Rob Liefeld atrasou um monte de coisa lá e acabou sendo mandado embora no meio do negócio. Então, assim, essa talvez seja a pior de todas, Heróis Renascem. Mas mesmo a Era do Apocalipse que eu estava falando, ela tem uma premissa que eu acho até interessante, divertidinho de ler, mas é ruim. Se você pegar as histórias e os roteiros, é fraco também. Essa do Rob Liefeld aí é interessante, que é aqueles desenhos que o cara tem um peito imenso, né? Tem até uma charzinha que os caras acharam uma foto de um cara que tem um peito daquele jeito. Os caras postaram numa época na internet, tirando sarro. Capeitão. Então. Era uma coisa bem sem nexo nenhum, né, que ele fez. Zero, né? Zero mesmo. E aí você tá falando de X-Men, então vamos falar um pouquinho desses últimos filmes do X-Men. O que você achou? Né? Se teve a essência, tipo, foi a era do Apocalipse, né? E a Fênix Negra, né? O que você achou? Se teve mesmo ali um pouquinho, você seguiu pouquinho do que tem nos quadrinhos? Cara, eu vou te falar, a franquia dos X-Men pela Fox, ele começou bem, depois ele foi para o seu ápice em X-Men 2, e depois foi só ladeira abaixo, na minha opinião. Eu gosto muito pouco desses últimos filmes. O X-Men 3, por incrível que pareça, tem bastante coisa que eu acho legal, embora tenha um monte de coisa já vendo que os caras estão perdendo o rumo ali. Depois vem aquele Primeira Classe, que muita gente adora e eu detesto. Para mim, esse é o pior filme dos X-Men, porque ele não tem nada da essência dos quadrinhos. Eu não reconheço os X-Men ali. Eu vejo um monte de coisa sendo adulterada de um jeito que meio que descaracteriza demais aquilo que eu conheço como X-Men. O Dias de um Futuro Esquecido, ele
É divertido, porque ele tem muita ideia criativa envolvida, mas se você comparar com o arco Dias de um Futuro Esquecido, não chega nem aos pés. Eu gostaria muito de ver um arco como Dias de um Futuro Esquecido adaptado de uma forma mais fiel, nesse caso fiel mesmo, para a gente ver, sabe, aquela cena do Wolverine morrendo, é uma coisa tão antológica e tão sensacional que a gente não teve nesse filme. E outras coisas também, a ambientação, sabe, o clima que tem a história, o filme não tem. E esses últimos, para mim, são os piores. Assim, o Apocalipse é fraco, o cara que fez o Apocalipse é um ótimo ator, mas aquela maquiagem dele parece um cara feito de plástico, parece um vilão do Power Rangers. E esse último é o pior de todos. Encerrou com chave de latrina mesmo a franquia na Fox. Esse Fênix Negra, você pegar uma saga tão grandiosa, uma saga cósmica, e você transformar naquela lutinha dentro de um trem, sabe? De chorar, assim. Mas a gente tem que entender isso também, que os caras já estavam vendidos para Disney, era lançar ou jogar fora, era uma coisa muito mais ambiciosa que eles tiveram que diminuir, mas mesmo assim é errada. As motivações dos personagens são erradas, a forma como a Fênix é caracterizada, não só nesse filme, mas no outro, é errada. Ela não é uma retardada que de vez em quando mata os outros sem querer. Ela é uma criatura corrompida que tem uma fome de destruição dentro dela que ela tem que controlar, e não, ai, não sei o que eu faço, matei ela sem querer, sabe? Parece uma imbecil e um monte de coisa que não diz respeito, que trai a essência dos personagens, sabe? Tem uma hora que o Fera quer matar a Jean, sabe? O Fera considera a Jean uma irmã para ele. Então, umas coisas que quem é fã fica meio. Puta. E todo filme tem que ter o Magneto, todo filme tem que ter a Mística. São personagens recorrentes nas HQs, eles não precisam estar o tempo inteiro em todos os filmes. E nem a Mística ser a principal do filme, né? Que acabou virando por causa da atriz que tinha ganhado o Oscar. Cara, você falou um negócio que eu tenho uma impressão de quando eu pego quando eu comparo os textos das HQs da Marvel, sim, os antigos, né? Eu também não tô comprando HQ nova. Esse tempo até fui no Sebo e vi umas HQs aí de recentes e quando eu vi que o desenho era igual ao do filme, eu não quis nem ler. Falei, ah, não, tchau, para mim não dá. Mas eu queria saber a sua opinião. Eu tenho uma opinião meio polêmica. Queria saber o que você acha do seguinte: qual roteiriza e escreve melhor? A DC Comics ou a Marvel Comics? Cara, esse eu acho um dos grandes erros da galera que polariza essa questão, sabe? Porque, assim, existe muito essa torcidinha, quando, na verdade, é muito difícil, seria muito difícil que a DC só escrevesse coisa ruim e a Marvel só escrevesse coisa boa, ou vice-versa. Até dei esse exemplo outro dia na live nossa lá. Falei, é a mesma coisa do cara que gosta de brigar por causa de futebol. O cara sabe que o time dele jogou mal, mas ele fica falando que jogou bem só para não dar o braço a torcer pro amiguinho. Então, assim, a DC tem coisas sensacionais, magistrais, clássicos, e tem coisas ruins. A Marvel, da mesma forma. A Marvel tem clássicos também, embora tenha esse papinho, que eu acho uma das coisas mais idiotas que eu já ouvi, que a Marvel não tem clássico. Se a Marvel não tem clássico, a Marvel tem clássicos absolutos, Morte da Gwen Stacy, Fase dos X-Men, Demolidor do Frank Miller. Putz, é aí perder de vista. E tem coisas horríveis. Os anos 90 foram muito ruins para Marvel e para DC. Então, assim, histórias boas você vai ter nas duas editoras, ideias boas você vai ter. Existem algumas edições, algumas decisões editoriais que eu questiono um pouco. A DC ficar nesses eternos reboots, eu acho isso muito cansativo. Por que você ficar o tempo inteiro reiniciando, sabe? Crise nas Infinitas Terras foi tão legal porque eles falaram, cara, vamos entregar para vocês agora uma coisa mais coesa, tal. Mas aí, a partir daí, virou tudo é crise, né? Crise, crise, crise. Parece o Brasil. Então, quase todas as sagas da DC chamam crise alguma coisa. E a Marvel, os caras brincam que ou é secreto ou é infinito, né? Na Marvel tudo é alguma coisa infinita, alguma coisa secreta. Mas assim, eu acho que as duas editoras têm méritos e defeitos.
o maior problema das duas hoje em dia é ficar reciclando coisa antiga em vez de ter ideias criativas e novas. Então, o cara pega de novo, né, a Guerra Secreta, de novo, vamos fazer o multiverso, de novo. E eu acho que eles acabam não tendo muita escolha, porque é que nem eu falei para você, imagina você assistir a novela das 8 para sempre, a mesma história para sempre. Rock Santeiro, velho, por 40, 50, 60 anos. Tem uma hora que você fala, puta, não aguento mais, cara. Mata esse senhorzinho malta aí, esse Rock Santeiro, não aguento mais. Então, assim, Marvel e DC é meio isso. Por isso chegou uma hora que eu falei, cara, vou parar aqui, porque não tá mais fazendo muito sentido para mim, eu não tô mais me identificando com isso. Então, a história para mim acabou aqui. Tem gente que vai ler para sempre, tudo bem, acho legal, mas para mim, acho que eu, para mim, tem uma hora que falar, até aqui foi tão legal, isso que tá acontecendo agora é tão chato, acho que eu não vou mais ver, não. E assim, fora Marvel DC, você acompanhou já, você acompanha ou acompanhava alguma outra coisa, tipo Spawn, Gen 13, esses Eu personagens? tenho todas as primeiras edições do Spawn, que saiu uma coleção na época que vinha o VHS do desenho junto com as revistas. Eu comprei tudo isso aí, cara. E eu tenho até hoje os VHS lá na casa da minha mãe, lá tudo empilhado, deve estar tudo podre aquilo lá, que eu nunca converti. A mesma coisa com a coleção do Homem-Aranha, que saiu todos os VHS do desenho dos anos 90 lá. Tenho tudo também. E ficou lá guardado, já era. O Homem-Aranha hoje em dia eu tenho os desenhos digitais, mas o do Spawn não. Gostaria de ter, era bem legal aquele desenho. Quando a Globo lançou a Wizard brasileira, 1997, por aí, eles lançaram também os títulos da Image, né? O Uhum. Wildcats, Strike Force, Gen 13, tinha mais uma que eu não lembro agora. Savage Dragon. O Savage Dragon foi abril. Ah, é. A Globo lançou 4. Era dois do Liefeld. Não, desculpa, 2 do Jim Lee e 2 do Mark Silvestre. Mas agora eu tô. O Mark Silvestre tinha o Strike Force e tinha o principal, que era um grupinho tipo X-Men também. Tinha o cara com garra, tinha todas essas coisas. E eu fiquei muito empolgado quando aquilo saiu, só que eu não ia ter grana para colecionar tudo aquilo. Então eu tenho só o número 1 do Wildcats e o 1 desse outro aí que eu não lembro se é Cyber Force. Acho que é Cyber Force. Eu tenho esses dois, número 1, e tenho essa série do Spawn. Eu queria muito. E eu tenho vários crossovers que saiu Wolverine com Bedrock, Young Blood com. Ah, eu tenho o número 1 do Young Blood da Abril. Isso é muito ruim, é de chorar, né? Mas eu gostaria muito de ter o Savage Dragon. Mas é um negócio tão grande, tão longevo lá nos Estados Unidos. Até hoje é publicado, desde aquela época. Então, dificilmente alguém vai lançar, porque são décadas de continuidade lá do personagem. Mas é um personagem que eu me arrependo de não ter na coleção, assim. Eu acho bem. A ideia acho bem legal. O Rafael, você estava falando aí que você tinha o Guerras Secretas, né? Os bonecos. Putz, isso aí marcou a época lá nos anos 90. E o pessoal que acompanha o meu canal aí já deve ter visto o vídeo que eu faço comparativo Toy Biz Marvel Legends, e eu conto a história da Toy Biz. Dos Marvel Legends, na realidade, começa com as figuras da HQ. Não tinha esse negócio de figura de filme, não. E você não é só colecionador de HQ, você também coleciona figura de ação, né? Cara, eu tenho alguma coisa, tenho uma prateleira cheia, mas não sou esses caras que tem tudo, né? Seleciono bem alguns personagens que eu quero muito ter e tal. É engraçado, assim, né? Teve uma época da minha vida que eu falei, quero tanto comprar um bonequinho, mas sou adulto já, sabe? Naquela época que não era moda ainda. E eu falava, pô, queria tanto ter esses bonequinhos na estante e eu acho que se eu comprar, eu sou um moleque, sou um idiota, sabe? Aí um dia eu vi que um amigo do amigo meu, ele falou, eu tô comprando os bonequinhos, eu botei na minha estante, tá mó legal. Eu falei, não, vou comprar então. Aí eu comecei, depois de velho, a ter essa coleção. Mas quando moleque, eu tinha os famosos que você falou aí, os famosos, as famosas miniaturas da Gulliver, né?
adorava isso aí, tinha aquelas estáticas, né, do Homem de Ferro, do Capitão América, vários heróis. Acho que eu tinha todos os coloridos, assim. E também tive aqueles que eram uma cor só, que eram mais rígidos. Isso foi antes de ter action figure para valer mesmo, acho que só tinha o Falcon naquela época. E depois, quando saiu a coleção das Guerras Secretas, por incrível que pareça, eu não tive. Eu não tive na época Guerras Secretas. Não sei por quê. Eu tinha muito Comandos em Ação, He-Man, Thundercats, e li os quadrinhos da Marvel, mas eu não tive as miniaturas das Guerras Secretas. Depois de velho, eu consegui o Wolverine, o primeiro Wolverine de Guerras Secretas, que foi lançado em 1984, se eu não me engano, nos Estados Unidos. Ele é o primeiro action figure do Wolverine. E eu consegui esse aí, que eu acho legal ter na coleção e tal. Bem tosquinho, né? Hoje em dia, comparado com o que a gente tem hoje em dia. E eu comecei, quando eu voltei a comprar, já era na fase quando tinha começado os Marvel Legends da Toy Biz. Então tinha, acho que a primeira wave lá eu não peguei. Acho que o que eu achava curioso daquela primeira wave é que tinha o Groxo. Eu falo, que engraçado, os 4 primeiros personagens, os caras escolhem o Groxo, tanto personagem para escolher. Aí depois, na segunda wave, já tinha o Wolverine, se eu não me engano, se era a segunda. Mas eu já comprei o Wolverine e o Coisa. E desde então eu fui comprando pontualmente, assim. Tenho vários. Gosto muito da coleção atual de Marvel Legends, mas é muita coisa e eu não consigo comprar tudo isso. Mas, assim, se eu fosse um cara miliardário, eu teria vários, porque os bonecos estão cada vez mais perfeitos, mais interessantes. Esses agora da Hasbro, né? A Hasbro começou bem ruim, mas aí hoje em dia se superou e tá uma coleção muito legal mesmo. Queria agradecer, Rafael, pela sua atenção, pelo seu tempo para a gente falar desse assunto tão importante que é a HQ. Eu gostaria muito que a rapaziada de hoje lesse, tá, piazada? Seria muito importante que vocês lessem revista em quadrinho. É caro? Pode ser caro, mas se você for num sebo, você compra bastante gibi barato, tá entendendo? Queria agradecer o Thiago, que está sempre aí comigo. E eu sempre encerro dizendo aquele negócio, né? Vamos colecionar, galera. Porque colecionar é cultura. Valeu!